Continuando então, vamos analisar agora a nossa janela de parâmetros, tá? Nós já vimos aqui no Sprint Backlog que nós temos uma janela de parâmetros. Para cada empresa cadastrada é necessário definir os parâmetros da mesma. Natureza das contas, as máscaras contábeis, o plano de contas, histórico, zeramento, livro de caixa, SPED, assinaturas e por aí vai, tá? Então, esses parâmetros eles vão servir, né? Eles serão utilizados nas outras janelas do sistema, tá certo? Para gerar livros contábeis e tudo mais. É importante nós termos esses parâmetros aí, tá? Bom, como é que está a nossa tabela no banco de dados? Aqui no banco de dados eu vou ter uma tabela chamada contábil parâmetros. Essa tabela, veja que ela tem vários campos, né? Nós vamos ter aqui o ID da empresa. Vou ter uma máscara. Aqui tem um exemplo, olha, A, B, C, D, D, E, uma máscara com 5 níveis. Logo depois eu tenho o número de níveis, né? Então, nesse exemplo, se eu tivesse essa máscara, eu teria aqui nesse campo 5, porque eu tenho 5 níveis nessa máscara aqui. É a máscara que vai ser utilizada para as contas, para o plano de contas, né? A conta será informada pelo quê? Será informada por código ou por máscara? Nós vamos setar esse parâmetro aí. Essa empresa deve compartilhar o plano de contas? Sim ou não? Compartilha históricos? Sim ou não? Altera o lançamento outro? Sim ou não? Aqui tem a explicação, olha. Se a empresa corrente disponibiliza o plano de contas para as demais empresas, se a empresa corrente disponibilizará o cadastro de históricos para as demais empresas, se permite alterar um lançamento feito por outro sistema, né? Então você está lá no sistema de contas a pagar, por exemplo, né? Fez um pagamento, isso gerou um lançamento contábil. Esse lançamento que veio lá do contas a pagar, lá do sistema financeiro, ele pode ser alterado dentro do sistema contábil? Se esse parâmetro tiver como não, então nós não vamos permitir a alteração daquele lançamento. O histórico é obrigatório? Sim ou não? Permite lançamento zerado? O que é isso? Permite a inclusão de lançamentos com valor igual a zero? Gera o informativo do SPED? Sim ou não? Aqui é a forma de escrituração do livro diário para o SPED. Tá? Então vai ser um livro diário completo, vai ser um livro diário com escrituração resumida, ou vai ser um livro de balancete diário e balanço. Nós vamos armazenar essa informação aí. E como é que é o nome desse livro diário? Não é? Daí nós vamos ter a assinatura da direita e a assinatura da esquerda nos livros. Né? E aqui as contas, né? Qual é a conta do ativo, a conta do passivo, a conta do patrimônio líquido, da depreciação acumulada, do capital social, do resultado do exercício, lucro e prejuízo acumulado, título a pagar e a receber, juros ativo e passivo, desconto obtido e concedido, CMV, venda, venda-serviço, estoque, apuração do resultado e juros a apropriar. E aqui nós temos o ID de 3 históricos padrões, o do resultado, o do lucro e o do prejuízo. Tá? Então, esses são os dados que nós temos que armazenar para os nossos parâmetros. Né? Como é uma janela simples, você vai entrar no gerador, vai gerar os 2 controllers e o VO. Adiciona o controller no servidor e o VO e registra a classe no servidor. Adiciona o VO e o controller na aplicação cliente e parte para construir a tela. Né? A janela é essa daqui. Então aqui eu tenho aqueles dados principais, ó, máscara, níveis. As opções que são sim, não, ou que tem letras, lá eu coloquei em combo box. Nós podíamos usar radio buttons, né? Mas eu preferi utilizar combo box, acho que fica melhor para o usuário. O nome do livro de escrituração do SPED, qual é a forma de escrituração. Aqui nós temos uma guia complemento, onde eu coloco a assinatura da esquerda e a assinatura da direita. E aqui os históricos padrões, né? Onde o usuário ele vai aí chamar o lookup para selecionar os históricos padrões. Né? E nessa guia eu tenho
uma contas onde eu coloquei uma grid. Mas uma grid não é uma janela mestre detalhe, né? Então eu fiz algo parecido já lá no patrimônio, né, se eu não me engano, tá? Ou foi no patrimônio ou foi no ponto eletrônico, onde os dados de uma determinada tabela eu joguei numa grid, né? Fica parecido com o mestre detalhe, mas não é, tá? Então essas contas aqui, ó, como são muitas contas, tá? São 20 contas aí, o que é que eu fiz? No lugar de eu criar aqui um edit para cada uma, eu vou jogar elas numa grid. Aí vou fazer o devido tratamento nessas contas para que elas sejam armazenadas nessa tabela, tá? Então vamos já descobrir como é que nós fizemos isso, tá? Eu não vou analisar os controllers, né? Vou partir diretamente para a análise da minha janela, ok? Então eu tenho aqui, olha, em infra, no form create eu seto o VO e o controller padrões, tá? Em CRUD eu tenho o método inserir, tal e qual o outro, sendo que esse eu tenho a chamada dois métodos a mais aqui. Ao método configurar layout tela e ao método popular grid contas, né? É esse cara aí que vai popular essa grid aqui, tá? Já já nós vamos chegar nele. O do editar a mesma coisa, né? Chama esses dois métodos, tá? O método configurar layout tela é apenas para eu não deixar o usuário alterar dados aqui na tela quando ele estiver consultando, né? Clicou duas vezes na grid, no registro, eu jogo os dados aqui para ele consultar, mas ele não pode ficar alterando, tá? Ele pode só visualizar. É por isso que eu tenho esse configurar layout tela. Excluir, chama o método exclui, e aqui no do salvar é que começa a brincadeira, né? Então veja, antes de eu analisar esse do salvar, tá? Deixa eu analisar logo esse popular grid contas para nós compreendermos como é que essas contas elas vão aparecer aqui como registros, né? Observe que eu tenho um cliente dataset aqui. Nesse cliente dataset eu tenho a conta e a classificação, tá? Essa conta é para eu colocar o nome da conta, né? Então é essa conta aqui, ó, conta ativo, né? Então eu vou colocar esse nome aqui, olha, ativo. Conta passivo vai ser o segundo registro. Conta do patrimônio líquido, conta do patrimônio líquido. E aqui na classificação é que o usuário ele vai informar, né? A conta do ativo vai ser qual? Vai ser a 1.1.1.1. Ou ele vai informar ou ele vai pressionar F1 para chamar a janela de lookup e pesquisar pela conta e ela será trazida para cá. Legal? Então a conta é comigo, eu preencho isso pelo sistema mesmo. A classificação é com o usuário. Ele vai preencher na mão ou vai chamar a janela de lookup para informar qual é a conta, tá? Perfeito. Sabendo disso, eu crio então esse cliente dataset, vinculo essa grid ao cliente, ao data source que está vinculado ao cliente dataset. Tudo isso daqui é local, né? Lembrando, esse cliente dataset não tem nenhum conhecimento do banco de dados, não tem nada a ver com o banco de dados. É só para manipular os dados dessa grid aqui, certo? Bom, então no nosso método popular grid contas, eu tenho aqui um laço de 1 a 20. Né? Por que de 1 a 20? Porque eu tenho 20 contas. Né? Se você contar aqui, eu tenho 20 contas para informar, como padrão, né? Como parâmetro. Tá? Eu inicio um novo registro, né? Insiro um novo registro no cliente dataset. Se eu tiver na primeira posição do laço, eu crio, olha, a conta ativo, olha, cds conta.asstring, conta.asstring, vai ser igual a conta ativo, tá? Se eu tiver editando ou navegando, eu já pego a classificação que está armazenada no campo conta ativo, tá? Só se eu estiver editando ou navegando. Se eu estiver incluindo, não. Se estiver incluindo, eu só coloco aqui conta ativo, porque eu não tenho esse dado ainda. Então o usuário é que vai informar. Agora, se eu estiver consultando, se eu estiver alterando, aí eu tenho que carregar os dados aqui, né? Perfeito. Quando eu chego no ponto 2 do meu laço, eu estou trabalhando agora com a conta passivo, que é a minha segunda conta. Quando eu chego no ponto 3, conta do patrimônio líquido. Quando eu chego no 4, conta da depreciação acumulada. E assim por diante, né? Eu vou inserindo todos os registros
de acordo com as contas que eu tenho aqui, né? Dando, setando aqui, né, manualmente, né, estaticamente, o nome do campo que eu quero. Conta desconto obtido. Por que eu dei esse nome? Porque o nome que aparece aqui é conta desconto obtido. Poderia até criar uma rotina para pegar o nome desse campo aqui, né, e converter, né, tirar os underlines, deixar só a primeira letra maiúsculo, o resto minúsculo, tá? Poderia fazer isso, mas por exemplo, o exercício, aí já não ficaria com o acento, né? Aquele campo que é muito grande o nome, e eu fiz aqui uma, ficou menor uma palavra como essa, conta pura resultado. Se bem que aqui está conta pura resultado, poderia ser conta apuração do resultado, né? Bom, o caso é que eu estou setando manualmente o nome dos campos e quem vai informar a classificação da conta é o usuário. Legal? Então, assim que eu clico em inserir, eu chamo o Popular Grid Contas para colocar o nome das contas. Clique em editar, ele vai colocar o nome das contas e também vai pegar o que já está armazenado, né? E no momento de salvar, o que eu faço? Eu pego os dados de cada um dos edits e vou setando no meu objeto, né? Edit níveis, Combo Box eu vou pegando só a primeira opção que está armazenada. A diferença vai ser para esse Combo Box que eu tenho que pegar as 3 primeiras letras, né? Porque a forma de escrituração, se nós observarmos aqui, forma de escrituração é um char3, tá? Então eu pego as 3 primeiras letras, que é o que eu estou fazendo bem aqui. Vamos observar. Opa, copy 1. Então não tá legal, né? Já tem uma coisa para você arrumar. Vamos observar esse registro que está armazenado aqui. É isso mesmo, olha, ele só armazenou o L, né? É para ele armazenar as 3 letras, tá? LDC, LDE ou LBD, ok? Para corrigir isso é muito simples, tá? Vou corrigir aqui, mas provavelmente o código que está indo para você tem já essa alteraçãozinha para fazer. Preste atenção aí no código, tá? Nome do livro diário, assinatura da direita, assinatura da esquerda, né, que eu estou pegando daqui, tá? O ID dos históricos, que eu vou pegar daqui. E aí eu chego nas contas. Como é que eu faço para pegar as contas? Olha, eu vou fazer um laço no meu cliente dataset, né? Ponho no primeiro registro. Eu sei que o primeiro registro é a conta do ativo, então eu já seto os dados que estão no primeiro registro na conta ativo do objeto. Next. O segundo é a conta do passivo. Next. O terceiro é a conta do patrimônio líquido. E assim sucessivamente até chegar no último registro. Tranquilo? Muito bem, depois eu testo se eu estou inserindo ou alterando e chamo os devidos métodos do controller, né? No controller da grid, eu tenho lá o configura layout tile e o popular grid contas. No double click eu faço isso. No grid para edits eu pego os dados que estão no meu registro e jogo nos meus edits, né? Pego os dados que estão no meu registro e jogo nos meus edits, tá? Configura layout tela não está completo, por isso que nós temos um tudo aqui. E o popular grid contas é aquele método que nós já analisamos, né? Então vamos executar aqui o servidor. Vamos executar a aplicação cliente. Vamos observar essa janela funcionando aí, né? Parâmetros, F9, tá aí os parâmetros que eu já tenho cadastrados. Lembrando que tem um que está errado, né? Aquele lá do fórmula de escrituração do diário. Então quando eu clicar em alterar aqui, olha, a fórmula de escrituração do diário não veio. Vou selecionar o completo e vou salvar. Vamos ver se ele arrumou aqui para mim. Agora sim, está arrumado, né? LDC,
Agora ele já setou certinho aqui a assinatura da esquerda, a assinatura da direita, os dados do histórico e aqui as minhas contas, ó, com as suas devidas classificações. Se eu mudar esse 909 para 9099, será que ele já arrumou aqui para mim? Aí, ó, 9099, tá? Então tá funcionando de boa, tá tranquilo, né? Tá funcionando certinho. Vamos aos to-dos. Vamos analisar o que é que ficou aqui de exercício. Logo no começo eu tenho dois to-dos, né? Primeiro é implementar a busca pelos campos de lookup. Aqui, ó, esses três, tá? Lembrando que nas contas eu também tenho que ter um lookup aqui nessa grid, tá? Então lembre que esse to-do ele envolve também as contas que estão nessa grid, ok? O cara clicou F1, aparece lá o lookup, né, pesquisando pelas contas. Daí eu pesquiso por ativo, já ponho a classificação aqui da conta do ativo. Tá legal? Perfeito. Aqui eu posso ter até uma outra coluna, né? Posso ter a classificação e o nome, a descrição daquela conta, né? Para ficar mais completa aqui essa grid, tá? O segundo to-do, exibir as informações transientes, né? Então aqui, olha, exibir o histórico, né? A descrição do histórico nesses campos transientes, tanto aqui quanto na grid, né? Quando nós iniciarmos a aplicação, consultarmos aqui, aparecer a descrição do histórico, tá? Tem um to-do aqui no momento que eu vou salvar os dados que estão na minha grid, né? Na grid das contas ali, tá? Aquela grid fake, né? Que os dados realmente eles não são registros separados, são campos de um registro só. O que você achou dessa implementação? Seria melhor trabalhar com uma string grid? Estamos trabalhando com uma DB grid, vinculada a um cliente dataset. Seria mais fácil colocar uma string grid, tirar esse cliente dataset e trabalhar com a string grid? Seria melhor? Por quê? É isso que nós vamos discutir nesse to-do aí, tá? Temos um to-do aqui no double click. Como devemos fazer para que as descrições que estão nos combo box apareçam na grid? Isso é possível? O que é que eu estou querendo aí? É o seguinte, vou até executar novamente para você visualizar o que eu estou querendo dizer, tá? Parâmetros, alterar. Aqui, ó. Eu informo a conta pelo quê? Por máscara ou por código? Por máscara. Qual é a minha forma de escrituração contábil? Ó, LDC, livro diário completo. Só que quando eu vejo aqui, olha, informar a conta por M. Mas o que é M? Quando eu vejo aqui, forma de escrituração do SPED, LDC. O que é LDC? A pergunta ali é a seguinte, tem como eu inserir aqui M tracinho máscara, da mesma forma que eu estou fazendo aqui? Tem como eu mostrar aqui LDC tracinho livro diário completo, da mesma forma que está aparecendo aqui? É isso que esse to-do aqui está querendo saber, tá? Isso é possível? Tem um outro to-do aqui no configurar layout tela, né? O que é que nós devemos implementar nesse método? Por que ele pergunta isso? Ó, cliquei duas vezes, aqui eu estou só consultando, mas o usuário está podendo alterar. Então o que é que eu devo fazer ali para melhorar esse método, tá? E no popular grid contas, que é aquele método que nós já analisamos, eu tenho alguns to-dos também. Primeiro, implemente a busca lookup para pegar a classificação das contas, tá? Então tem um específico para ele. Eu já falei isso no to-do lá de cima, mas tem um específico só para ele, né? E tenho três to-dos aqui, olha. Existe uma forma melhor de inserir as contas na grid? Ou a forma melhor é essa desse laço aqui de 1 até 20? Como fazer para não permitir que o usuário altere o campo conta? Como assim? O usuário vem aqui, conta, aí conta passivo, ele só deve informar aqui a classificação, né? Mas se ele vem aqui, ele está conseguindo alterar, ó. Como é que eu faço para ele não conseguir fazer isso? Como fazer para não permitir que o usuário insira novos registros? Se eu vier aqui no final, olha só o que é que está acontecendo. Eu não quero que isso aconteça.
né? Muito embora isso daqui não vá fazer muita diferença, porque quando eu vou salvar, eu vou também de 1 até 20 e pronto. Ou não, né? Que nós temos aqui, no momento de salvar, na hora de salvar, né? Eu vou passando next, 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 e aí quando eu chego aqui na classificação eu dou um next e pronto, tá? Mas aí quando ele desce next, ele vai continuar no laço. E o que é que vai acontecer depois? Tranquilo? Então é isso que a gente tem que verificar, né? Temos que, na verdade, que impedir, né? Mesmo que não aconteça nada de errado no sistema, mas ocorrer isso daqui, né, não é legal, tá? Então como é que a gente vai fazer para impedir a inserção de novos registros? É o que esse tudo está querendo saber. Vamos ver se acabou. Pronto, acabou por aí, tá? Então nós temos aí bastante coisa para fazer nessa janela de parâmetros, né? Você já pode começar trabalhando nela a partir de já, ok?